do oceano, mergulhar até lá no fundo. Adão podia passar dentro do fogo, não morria, porque a morte não tinha poder sobre Adão. Então, quando nós vimos isso, irmão, nós percebemos uma decadência do homem, de Adão, até agora nós vemos o homem num declínio de escravidão, porque antes ele dominava tudo e agora o homem ele é dominado. Ele é dominado. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos. A palavra destituído quer dizer perder o lugar. É como se você estivesse aqui, ó, do trono, você era o rei da terra. E aí o que aconteceu? Você foi tirado daqui, você foi destituído daquele trono. Então, através de Adão, toda a humanidade perdeu o domínio que tinha. Nós vimos hoje o homem em um declínio completamente, irmãos, não só espiritual. E eu quero falar nessa noite sobre libertar coisas que precisamos nos libertar, de coisas que nós precisamos nos libertar. Todos nós, irmãos, por mais santos que nós sejamos, nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Em nome de Jesus. Todos nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Pode ser a pessoa mais santa da terra. Por exemplo, Isaías, quando você lê o livro de Isaías, você vê Isaías dizendo assim: ai da terra que faz isso e faz aquilo, ai dos bêbados, ai de não sei de quem, ai dos que passam as noites na bebedeira. Quando você vê o capítulo 6 de Isaías, Isaías, em vez de dizer ai das outras pessoas, o que Isaías fala? Ai de mim. Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Então nós, irmão, por mais santo que nós seja, nós precisamos ainda de limpeza. A pessoa que pensa que não precisa de limpeza, ele está com a mente dele debilitada. Está com a mente debilitada. Uma vez, lá no livro no Pentateuco, entre Gênesis até Deuteronômio, Moisés estava pregando santidade para o povo e se levantou 3 pessoas, Abirão, Corá e Datã, contra Moisés, dizendo: Moisés, para que mais santidade nesse povo? Esse povo já é santo. Moisés se indignou com aqueles homens, irmãos. Por quê? Porque Moisés, ele sabe que nós, por mais limpo que nós sejamos, nós ainda temos alguma coisa em nós que precisa ser limpo. Lembra do que Jesus falou no Evangelho de João capítulo 15? Ele diz assim: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tem dito. A palavra de Deus, irmão, é que nos limpa, é que nos purifica, é que nos liberta. Aleluias! Coisas que nós precisamos nos libertar. Existe prisão física, existe prisão espiritual e existe prisão moral. A prisão física, que todo mundo sabe como é, né? Uma pessoa quando vai para a delegacia, que o delegado prende ele, ou os agentes da segurança prende ele, prisão física. A prisão espiritual, irmão, é uma prisão diferente, ela é invisível. É uma dessa aí, ó. É uma dessa daí. Você não enxerga nada. Mas isso aí é uma prisão espiritual. E está queimado em nome de Jesus Cristo. Está amarrado em nome de Jesus Cristo. Todo o poder das trevas que queira atrapalhar esse culto está quebrado em nome de Jesus Cristo. Aí está um exemplo de prisão espiritual, isso aí. E existe a prisão moral. O que é prisão moral? Prisão moral é aquela pessoa, por exemplo,
Uma pessoa mora numa cidade e ele vai comprar fiado num canto. A pessoa diz, não, eu vou vender aquilo ali. Eu já sei como é. Aquilo é um combo. Não paga ninguém. Não paga ninguém vive. Isso aí é uma prisão moral. Ou então uma pessoa que vive fazendo coisas erradas, que pratica orgias, uma pessoa que adultera, uma pessoa que rouba, uma pessoa que deseja a mulher dos outros e vive fazendo esse tipo de coisa. Prisão moral é aquilo que Paulo falou lá em Gálatas. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, borrachice. E aí vai, lá tem uma lista de 19, aquilo ali é prisão moral. Agora a morte espiritual, irmão, uma coisa interessante que nós vamos falar aqui, coisa que nós precisamos nos libertar, da morte espiritual. Por que o ser humano precisa se libertar da morte espiritual? Para quem não sabe, existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, existe a morte física e existe a morte eterna. A morte espiritual foi o que aconteceu com Adão. Adão andava acima de Deus, lado a lado com Deus. Quando Adão pecou contra Deus, contra os mandamentos de Deus, o que aconteceu? Um rompimento da aliança. Adão morreu, mas Eva é espiritual. Foi tanto que Satanás enganou Eva mais Adão, que Deus disse assim, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. O que Satanás disse para Adão, em outras palavras mais Eva? Mentira. Deus está mentindo. Aí imagina, Eva chegou lá naquela fruta, comeu e não morreu. Ela deve ter pensado, Satanás estava certo. Eu comi e não morri. Porque Deus estava falando da morte espiritual. E além dela comer e não morrer, ela chegou lá para Adão e disse, Adão, Deus não disse que a gente ia morrer no dia que a gente comer daquele fruto. Olha aí, Adão, eu comi e estou viva. Pode comer também, não vai acontecer nada com tu. Adão foi e comeu também. Morreu os 2. Através daquilo ali, irmão, morreu a humanidade inteira. Toda a humanidade, a aliança que existia entre a humanidade e Deus foi rompida. Foi a morte espiritual. E aí, para poder resolver esse problema, Deus teve que ir trabalhando. Desde Gênesis até no livro de Mateus, para poder resolver um problema que Adão fez. Agora é interessante, irmão. Tem hora que eu fico pensando assim, o que eu tenho a ver com Adão? Adão faz as coisas dele e eu pago o pago. E você também. Não, irmão. Se você olhar pela lógica, não é, isso aí é sem lógica. Como é que pode o irmão galego fazer uma coisa e eu que tiver que pagar? Irmão galego faz a conta e eu vou lá e ter que pagar? Isso aí, irmão, é uma coisa. Mas a questão, irmão, que aqui é princípio que Deus colocou. Sabe por quê? Porque quando Deus dá uma responsabilidade, uma liderança, quem está a cargo da liderança é a liderança. Quando você enxerga Jesus escrevendo para as igrejas de Apocalipse, você não vai ver Jesus endereçando nenhuma carta para um membro da igreja. É sempre para o pastor. Sabe por quê, irmão? Porque o pastor é responsável pelo povo. Olha que pepino que os pastores pegam, irmão. É cada coisa. Sempre o pastor. Você lembra quando os filhos de Eli estavam bagunçando lá na casa de Deus, fazendo da casa de Deus um bordel? Deus não falou foi nada com ele. Deus falou com quem? Com Eli. Mandou o profeta falar com Eli, porque o líder nessa hora é que paga o pago. Por que você acha que o nosso Brasil está do jeito que está? Você acha que é por causa do povo? É o líder, meu irmão. Quando o líder vacila, todo mundo paga. E agora que a conta vai ser alta, viu, irmão? A conta vai ser alta agora, se Deus não tiver misericórdia de nós. Mas não é isso que nós queremos falar. Então existe, irmão, a morte espiritual, existe a morte física, que a morte física todo mundo conhece aqui, que é quando o espírito e a alma descolam do corpo e nós vamos ser enterrados. Morte física. E existe a morte eterna, que é a morte pior que tem. O que é a morte eterna? A morte eterna é a morte, irmão, que não tem mais o que fazer. Está lá em Apocalipse a morte eterna.
Quando chegar o juízo final, que Jesus vai deixar de ser advogado e ser juiz. E ele vai pegar as pessoas, ele mesmo diz, pegar as pessoas desobedientes, que não fizeram o que ele mandou, e lançar onde? No lago de fogo ardente, que arde com fogo e fogo. É uma coisa terrível, irmão. Ali está a morte eterna. A morte eterna é tanto jeito, irmão, que até o inferno e o diabo vai ser lançado nela. Você vê que o diabo já é ruim, né? Mas existe uma coisa pior que o diabo, que é um lago de fogo que até o diabo sofre. A coisa é terrível, irmão. Se eu fosse você que não é crente, eu não queria ir para um lugar desse aí nem pintado. Eu estava lá fora. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que é que nós precisamos nos libertar da morte espiritual? O que é que nós precisamos nos libertar, irmãos? Da morte espiritual. No livro de João, tem várias referências aqui, mas eu vou dar só uma para nós andar mais ligeiro, porque o tempo já está acabando ali. E eu ainda tenho uma bênção para contar para vocês. No livro de João, capítulo 11, a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro morreu. Mandaram, as irmãs de Lázaro mandou buscar Jesus. Elas devem ter pensado assim: Jesus, amigo de Lázaro, é ruim dele não vir. Por quê, irmão? Se eu tenho amizade com o senhor, por exemplo, eu tenho amizade com o irmão Antônio aqui, eu estou com o pneu do carro furado em algum lugar, ou então em algum lugar com o carro quebrado, eu tenho amizade com o irmão Antônio aqui, eu bato o fio com o irmão Antônio, eu estou aqui assim, o irmão Antônio tem tudo e vai lá me socorrer, não é, irmão? Não é assim que a amizade funciona? Na hora. E aí as irmãs de Lázaro pensou, porque Jesus era amigo de Lázaro, na hora que chegasse a notícia, Jesus ia vir na mesma hora para poder socorrer Lázaro. A Bíblia diz que Jesus passou 4 dias. Agora eu quero que você imagine na cabeça das irmãs de Lázaro. Rapaz, Jesus disse que era amigo. Não é assim que a gente pensa, irmão. Na hora que eu mais precisei, fulano não me socorreu. Isso aí não é amizade, não. Isso aí é, sabe o quê? Trairagem. Imagina, pensa aí você, sendo as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, o que você pensaria de Jesus? É o traíra. Na hora que eu é falso. Na hora que eu precisei, ele não veio. Não é assim que a gente pensa, irmão? Só tem um detalhe. Jesus, irmão, ele só trabalha no tempo de Deus. Glória a Deus. Ele poderia ir mais cedo, mas não era a hora dele ir. E tem hora que você chora, Deus, chorando, orando. Eu preciso agora, Senhor, eu preciso para ontem. E Deus nada. E a resposta não chega. E a porta não abre. E ninguém te socorre. E Deus está lá dizendo: espera, fica aí, rapaz. No momento certo vai chegar. É assim que Deus trabalha, meus irmãos. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que depois de 4 dias Jesus chegou. Lázaro já estava lá na tumba com 4 dias. Quando Jesus chegou, Jesus disse: eu vou ressuscitar Lázaro. Sabe o que Marta falou? Senhor, aí já está, ó. Não tem problema na nossa vida que parece estar assim, sem solução. Já está fedendo. Mas quem disse que ia ressuscitar Lázaro era quem? E quando Jesus diz ele cumpre. Se ele falar, acontece. Ele não disse que ia ressuscitar. A mulher disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A fé dela estava, ó, colada. Olha o nível da fé. Colada. E aí, Jesus vai e diz assim, foi para o sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. A Bíblia diz que Lázaro, depois de 4 dias, saiu para fora depois da palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. É por isso que a gente prega ela. A palavra tem poder. Jesus falou em Lázaro, ressuscitou. Aleluia. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando Jesus fala, a coisa acontece. É por isso que vale a pena, meu irmão, servir a Deus. Deus te prometeu alguma coisa? Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Glória a Deus, aleluia.
Se prepara porque o cumprimento está para acontecer. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é poderoso. Na hora certa Ele vai fazer um milagre, na hora certa Ele vai abrir a porta, na hora certa Ele vai curar essa enfermidade, porque Deus ainda tem palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus, meus irmãos. Se Deus não fosse Deus, eu não servia a Ele, irmão. Você acha que eu sou trouxa? Eu não sou. Irmão, pense num cara que é detalhista, sou eu, irmão. Se não me convencer, eu não sirvo um Deus que não me convence. Deus me convenceu. É por isso que eu nunca saí da igreja, irmão. E não vou sair. Agora é interessante, irmão. Quando a Bíblia diz que quando Lázaro ressuscitou, lembra que quando Jesus foi ressuscitar, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: tirai a pedra, não foi? Tira a pedra. Por quê? Para tirar a pedra, quem tira é o homem. Mas para quem ressuscita é Glória a Deus. Jesus e Deus. Tem coisa que Deus não vai fazer, tem que ser você. Tira essa pedra. Ou você fica aqui numa pedra. Pega uma porta de emprego a Deus e fica dentro de casa. Bem assim, ó. Sabe quando é que essa porta vai se abrir para você? Quem sabe aí? Não abre, meu irmão. Você pediu, vai atrás. Quer casar? Quer? Vai atrás de uma mulher por aí. Foi o que eu fiz aí, ó. Meus irmãos. Aí Lázaro saiu com o rosto enfaixado, com as pernas enfaixadas. Ressuscitar é com Jesus, mas para fazer as outras coisas é com as pessoas. Tem coisa, pastor, que é o Senhor que é para fazer, viu? Irmão Lúcio. Ressuscitar é com Jesus, porque esse poder só quem tem é Ele. Mas tem coisa na vida do povo que só quem tira é o pastor e a pastora através da palavra. A palavra vai limpando. A pessoa entra aqui na igreja um pombo que não pagava ninguém. Era mais enrolado do que cobra cascavel. E o pastor começa a pregar, começa a ensinar. Daqui a pouco a pessoa lá fora fica dizendo: rapaz, o que foi? Esse pastor não tem que ser, só pode ser. Essa pessoa era ruim, enrolava aqui só e agora está direito. O que foi? Palavra. Palavra de Jesus. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra faz essas coisas, meus irmãos. Glória a Deus. Esse relógio eu vou ter que orar para ele parar. Aleluia. Então tem coisa, irmãos, que só Deus faz, mas tem coisa que é o homem que faz. Vamos seguir aqui. Além da morte espiritual que nós temos que nos libertar, quem ainda não aceitou Jesus está morto. É uma verdade certa. Nós temos que nos libertar dos bens, do amor, as coisas materiais, do amor ao dinheiro. Ter dinheiro errado? É não. Você tem um bocado aí para me emprestar? Ter dinheiro não é errado, irmão. Paulo falou. Errado é, sabe o quê? Amor ao dinheiro. Para quem mais rico de que Abraão, de que Jacó, e de que José, e de que Jó? Por que esses caras eram ricos, irmão? Deus dava riqueza a eles porque Deus sabia que aquilo não ia competir. O amor de Deus não ia competir com o dinheiro que eles tinham. Então ter dinheiro não é errado. Errado é você amar o dinheiro. Errado é, sabe o quê? Você ter condição e um mendigo chegar lá na tua porta pedindo alguma coisa e você não dá. Isso aí é errado. Agora ter dinheiro não é errado não. E eu quero ter, eu já falei para Deus e eu vou ter. Glória a Deus, glória a Deus. Eu profetizo direto, irmão. Um dia na minha vida eu vou ter condição, irmão, de dar carro para a pessoa, de dar casa para a pessoa. Vocês vão estar vivos para ver isso aí acontecer. Eu profetizo isso direto. Jordana está aí, é minha testemunha. Ó. E mãe fica sorrindo. Eu digo, pode rir. Nesse ano eu vou apresentar para vocês o que foi que aconteceu na minha vida. Deus continua fazendo milagres. Deus é vivo. É por isso que eu prego ele. Amor ao dinheiro é errado. Jesus disse, Paulo disse, o amor ao dinheiro é errado. Deixa eu ler uma referência aqui para os irmãos. Marcos, capítulo
14, versículo 10 e 11, que fala sobre Judas. Judas, irmãos, era um homem. Judas, ele era um dos apóstolos de Jesus mais culto que tinha no meio dos 12. Sabe por que Judas era tesoureiro? Você acha que é porque ele acertou na Mega Sena para ser tesoureiro? Jesus escolheu Judas, não, porque Judas, ele era expert em finanças. Agora você é um pastor da igreja, ou uma pastora, e vai colocar um leigo que não sabe financiar nem sua casa, para poder financiar as coisas da igreja. O caixa da igreja, isso aí não existe. Precisa, irmão, ter capacidade, porque Jesus escolheu Judas. E por incrível que pareça, Jesus escolheu Judas e o diabo também escolheu Judas para poder trair Jesus. E o dinheiro fez com que Judas traísse Jesus. Judas traiu Jesus. Quem lembra aqui o preço? Foi 30 moedas de prata. Nunca vi um homem barato que nem Jesus. Barato demais, não, irmão? 30 moedas de prata, meu irmão. Por 30 moedas. Jesus, irmão. Agora, é interessante, irmão, que tem gente que trai Jesus por menos do que isso aí, sabia? Tem gente que trai Jesus, sabe por causa de quê? Por causa de um gole de cachaça. Trai Jesus, isso aí é traição. É traição. Tem gente que trai Jesus, irmão, por causa do emprego. Deus dá ele vem para a igreja direto. Quando Deus abençoou, já era igreja. Traidor. É um Judas do século 21. Só é Deus abençoa. Chega aqui todo acabado, o pastor começa a orar, começa a pregar, Deus abençoa a vida, daqui a pouco a pessoa, perna para quem de quem? Já saiu alguns aqui? Olha, irmão, tu está denunciando aqui, não, viu? Ele disse que saiu um bocado aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Outra coisa que nós precisamos nos libertar de doenças na alma. Isso aqui é muito sério, viu, irmão? Doenças na alma. Irmãos, o que é a alma do ser humano? A alma do ser humano é vontade, emoção e pensamentos. Irmãos, o século 21 que nós estamos vivendo hoje é o que as pessoas estão dizendo, irmão, que é o século da depressão. As pessoas, elas estão enfermas, elas estão doentes. E doentes não é fisicamente, elas estão doentes na mente, na alma. Para você ter uma ideia, irmão, sabe quantos mundos tem só a alma? 4 mundos. É porque eu não sei as palavras certas aqui no grego para explicar sobre cada um desses mundos que tem na alma, só na alma. Mas tem um pastor que ele prega sobre isso aí, ele fala que existe 4 mundos só na alma do ser humano, irmão. Essas músicas, pastor irmão Antônio, irmã Lúcia, inspiradas do mundo, que esses caras cantam que faz sucesso, ele fala que é tudo do campo desse aí. A alma, da alma. E sabe quem é que dá inspiração? O Gabiru. Satanás. Do mesmo jeito que o Espírito Santo inspira, irmão, pessoas para fazer hino, Satanás inspira pessoas para fazer música. Tem música aí que você vê que ela, num mês, ela pipoca. Quer ver uma música sem futuro, que eu acho que não merece ser ouvida nem por povo do mundo. Aquela música do Caneta Azul. O que é que tem naquela música, irmão? Não é criticando, não. Não tem nada. Não é não? E ficou num mês, o cara tá fazendo sucesso, irmão. Por causa de uma música. Só tem uma frase, só, caneta azul, caneta azul. Não vai processar não, viu, caneta azul? Aleluia. Doenças na alma, meus irmãos. Precisamos nos libertar disso aí. Você que tem alguma coisa, que acha que tem alguma coisa na alma, procura entender mais sobre esse assunto que eu estou falando aqui para você, sobre a alma. Elias é um dos exemplos maiores que tem na Bíblia, Reis capítulo 19. Elias entrou num estado terrível de depressão, doença na alma. Olha o sintoma que deu em Elias, vê se isso não acontece com algumas pessoas aqui ou que você conhece. A primeira coisa que Elias fez foi fugir.
fugir para o deserto. A segunda coisa que Elias fez, dispensou seu ajudante, solidão. A terceira coisa que Elias fez foi dormir. A quarta coisa que Elias fez foi desejar a morte. Olha o tanto de sintoma, irmão, da depressão. Porque, segundo os médicos, uma tristeza de 15 dias, 10 dias, isso aí não é depressão. Eu vou no psicólogo e no psiquiatra, eles me falam isso. Eu estou falando para vocês do que eu aprendi lá. Agora, se passar de 20 dias essa tristeza, um mês, você precisa ter cuidado. Porque você pode estar entrando numa depressão. E por incrível que pareça, um dos remédios da depressão é a sociedade. E é na hora que a pessoa vai e se isola. Eu já tive começo de depressão, eu sei como é. Você não quer estar perto das pessoas. Quando você vê uma pessoa, irmão, que não gosta de... Um pastor, por exemplo, que não gosta de pessoas, eu não sei como é esse pastor, não. Um crente que fica longe das pessoas, se isola. Esse crente tem alguma coisa nele, pode ir atrás. Eu conheço vários. Doenças da alma. Tem muitos crentes, irmãos, que estão desse jeito. E não procura ajuda. Isso aí não é errado, irmão, procurar ajuda. Sabe o que Jesus falou lá no Mateus capítulo 9? O são não precisa de médico, mas quem precisa é os... Você está pensando que eu não vou no psiquiatra e no psicólogo? Não, eu vou. Irmão Antônio, sabe quanto eu já gastei no psiquiatra e no psicólogo? Dinheiro de comprar um carro bom para mim. Já gastei. De onde é que sai esse dinheiro? Da provisão de Deus. De condição de Deus. E nunca falhei uma consulta. Sabe por causa de quê? Porque Deus tem cuidado da minha vida. Glória a Deus. Doenças da alma, velho. Doenças da alma. Procura saber mais sobre esse assunto. Se você está sentindo o que Elias sentiu, procura ajuda. Procura ajuda do seu pastor, procura ajuda do psicólogo, vai no SUS, faz qualquer coisa, porque esses profissionais, eles ajudam demais a pessoa. Eu vou fazer aqui um jabá que as pessoas falam comercial. A minha psicóloga era a doutora Ledaiana, lá do Novais. Muito boa, me ajudou demais. Mas agora ela não está podendo atender porque está fazendo outro trabalho aqui em outro povoado. E eu estou indo aqui para o SEMI. Mas eu vou. Isso não é errado, irmão, procurar ajuda. Você é ser humano. Aleluia. Tem que ir, irmão. Não guarda doença, não. Vai atrás do médico. Pois é, tem que ir. Não fica, tem gente que fica achando que crente é super-homem. Crente não passa por nada, não. Crente não, isso aí é frescura. Tem uns que falam bem assim. E não é. Eu estou aqui pregando para você, mas eu vou no médico. Eu estou dando exemplo para você. Precisa? Vai no médico. A última coisa que nós precisamos nos libertar do orgulho. Tem várias coisas que nós precisamos nos libertar. Mas o orgulho é um dos que nós precisamos nos libertar. O que é orgulho? Orgulho é o que Satanás teve. Satanás, ele era um querubim ungido, Ezequiel 28. Ele vivia diante de Deus, irmão. Era um dos anjos mais próximos de Deus. E aí Deus resolveu fazer uns elogios para o diabo. Tu era querubim ungido. Tu era aferidor de medida. Você sabe o que é aferidor de medida? Modelo. Sério. Por exemplo, o diabo era bonito. Deus olhava para o diabo, que era um anjo, e fazia os outros anjos parecidos com o diabo. Quando isso aconteceu, o diabo disse: eu sou o cara. Até Deus, que é o Criador de tudo, me elogia. Então o que de Satanás? O orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Satanás caiu por causa do orgulho. Cuidado, meus irmãos, com os elogios, pastor, que faz para o senhor, irmã Lúcia, você que recebe elogio. Tenha cuidado, irmão, com elogio. Tem elogio que é do diabo. Você lembra daquela mulher que elogiou Paulo lá em Atos capítulo 16? Esses homens aí são homens de Deus. Eles fazem a obra de Deus. Eles são isso, eles são aquilo. E falou isso por vários dias. Mas Paulo teve um discernimento e disse: sabe o quê? Sai dela, Satanás. Cuidado com o elogio.
Satanás pode estar querendo te derrubar. Tem hora que a mulher é feia igual um cão. Mas o cara para poder querer agarrar a mulher, namorar com a mulher, diz, oh coisa fofa, oh coisa linda, mentira pura. E o homem também, irmão. O homem pode ser feio, a mulher diz é bonito. A mulher diz que o cara é bonito, se você é feio mais do que tudo. Que Deus tenha misericórdia. Amém, irmão? Eu já falei, foi demais. Vamos encerrar aqui, viu? Cuidado com o orgulho. Vamos estar